Ali. Olá, queridos. Nós estamos aqui na segunda semana da série Isolamento. E eu sei que você acompanhou na semana passada, foi muito bom. Nós falamos sobre o isolamento de José. Foi algo assim maravilhoso. Tivemos assim uma repercussão muito grande a respeito desse tema que foi escolhido para essa série. E hoje nós estamos aqui para continuar a série falando sobre o isolamento de Moisés. Você pode compartilhar conosco aí, vai colocando aí o que você está achando aí embaixo, vai escrevendo aí o seu ponto de vista, participe, tá? A gente gostaria que você estivesse participando conosco desse momento. Hoje nós trouxemos para estar falando sobre Moisés o pastor Ribeiro e o pastor Adilson. Eles vão se apresentar agora para que você possa conhecer um pouquinho melhor dele, do ministério, tá? Pastor Ribeiro. Bom dia a todos e não sei que hora, que momento você está nos assistindo, é um prazer estar aqui e eu aposto, é sempre uma honra estar aqui com o senhor. Eu sou o Emerson Ribeiro, da Cruz, eu costumo dizer que carrego a cruz até no nome. É isso aí. Nós somos lá da Igreja Batista Redenção em Santo Antônio, estamos felizes de estar aqui com o senhor. Obrigado. Amém. Pastor Adilson. Adilson Andrade, sou pastor da Igreja Cristã Remidos, né? Quero cumprimentar a todos com a paz, é uma satisfação estar aqui, uma honra estar aqui com você, apóstolo, com o pastor Ribeiro. A nossa igreja fica ali em Estrelinha, Igreja Cristã Remidos, na Avenida Serafim Derense. Ok. A gente agradece a participação de vocês aqui conosco, é um prazer muito grande para nós da Filadélfia estarmos recebendo dois líderes aqui da nossa cidade para estar debatendo conosco aqui hoje sobre o isolamento de Moisés. E gostaria que você pudesse sentar agora, se desligar de todos os seus afazeres, para poder entrar agora dentro da palavra de Deus, que nós vamos trabalhar a respeito do isolamento de Moisés. Bem, nós vamos começar falando sobre Moisés. Eu queria que o pastor Emerson Ribeiro falasse um pouquinho sobre quem foi Moisés, como a sua filiação, a sua trajetória. Conte um pouquinho da história de Moisés para nós. Essas são duas histórias daquela que você se apaixona. Era um tempo muito difícil, né? E em que os israelitas e algumas traduções de hebreus, eles estavam no Egito e estavam crescendo muito e possivelmente era uma nação muito forte e crescia fora do seu espaço geográfico. E isso começou a incomodar a liderança, até que Faraó ele tomou uma decisão de, percebendo o crescimento dos israelitas, ele então pensa, não sei se por conselho ou se por perceber esse crescimento em seu reino, ele determinou algo, quando nasceram os meninos, chamou as parteiras e diz assim, quando nasceram os meninos, vocês matem os meninos, e se for menina, deixa viver. E diz, aí começa uma história de uma família, que era da tribo de Levi, a mulher engravida, e ela tenta esconder essa gravidez o máximo possível. Mas com 3 meses, não tinha como mais sustentar isso, né? Sim. E quem tem criança em casa sabe como e não é fácil. E tenta sustentar essa criança até os 3 meses, consegue esconder, mas viu que não estava sendo mais possível. Então, ela tem um plano e prepara um bercinho, prepara uma cesta e coloca essa criança, né? Faz todo um aparato nessa cesta e coloca essa criança no rio. E possivelmente ela já também sabia, ela conseguia perceber algumas coisas que aconteciam. E a filha do rei, de Faraó, se banhava justamente próximo ali. Naquele horário. E aí eu acho que uma atitude de fé, ela prepara tudo e deixa ali, mas eu fico imaginando o coração dessa mãe. E se não der certo? E se for outra pessoa? E se o menino... Então as possibilidades, mas a história diz, então, que ela tem uma atitude de fé, deixa a criança, e a irmã dele fica observando a distância. E aí no decorrer da história, a criança começa a chorar, que não era por meses, que a Bíblia não relata o tempo que ele ficou ali, mas então a criança começa a chorar. E aí a filha de Faraó, junto com suas servas, percebe um barulho estranho, mas as servas vão ver.
e ela encontra a criança, e diz que ele era uma criança muito bonita, né? E logo de imediato a irmã dele encosta, a irmã de Moisés encosta e diz, a senhora quer que eu faça um favor para a senhora? Quer que eu encontre alguém para amamentar? E aí ela diz, por favor. E ela vai na própria mãe e traz a mãe, ó, eis aqui a mulher que vai amamentar essa criança para a senhora. E aí, além de essa mãe ter de novo o filho, a filha de Faraó diz o seguinte para ela, eu vou pagar você para cuidar dessa criança para mim. E aí no desenrolar, já é lindo demais até aí, mas tem muita história ainda que a gente vai comentar aqui hoje. Então essa criança é criada pela mãe até uma certa idade, e eu acredito que nesse tempo a mãe embutiu nele as realidades do seu povo, a sua cultura, porque sabia que havia um período ainda mais de crescimento para ele, mas em outra cultura. Então ele é criado pela mãe até uma certa idade e é levado então para o palácio, né? Para que aí dentro do palácio ele recebesse essa parte então... do palácio eu vou deixar. Isso. Eu vou pedir ao pastor Adilson que fale para nós agora sobre essa parte do palácio, o crescimento de Moisés dentro do palácio de Faraó. O que ele aprendeu, né, a respeito das artes do Egito, seus instrutores, essa coisa toda aí, a escola que ele teve dentro do palácio. Perfeito. Então, como o pastor Ribeiro disse, ele foi entregue pela mãe para a filha de Faraó, e aí então ele começa, né, a receber toda uma educação de um príncipe, né? Sim. Porque ela, por ser filho de Faraó, ele foi criado como um príncipe ali no Egito. E ali ele recebe, né, toda a instrução para ser um príncipe, para ser um líder. Okay. Ele aprende sobre a cultura, sobre as artes religiosas, sobre as técnicas de liderança. Ele aprende como governar. Sim. Né? Então, Uma escola. foi uma escola para ele, foi uma preparação para ele para ser um líder, né? E possivelmente com os melhores professores da época, né? A melhor escola. Exatamente. Né? Então ele estava na elite, né? Exatamente. O Egito era uma potência nessa época. Era uma da maior potência da época. Então, se a gente pudesse comparar com hoje, vamos dizer assim, que ele teria sido educado em Harvard, né? Ele foi educado no melhor do melhor, Isso. né? Ou dentro da Casa Branca. Exatamente. Dentro da Casa Branca, exatamente. É isso aí. Então, uma das coisas interessantes é que palácios têm protocolos. Tem. E ele aprendeu todos os protocolos de liderança, protocolos para governar, né? São os protocolos, e quando eu digo isso, eu estou dizendo que ele aprendeu todas as leis do reino. Então ele aprendeu todas as leis do Egito, porque isso lá na frente ele iria ter que fazer um código de leis dado por Deus. Mas ele já conhecia também um código de leis do Egito. Deus já estava preparando ele para o que ele iria se tornar lá na frente. Eu acho isso incrível, né? Uma palavra que você disse interessante, pastor Emerson, é que Deus tem o projeto dele, e quando se entra dentro do projeto de Deus, Deus ainda paga para você cumprir o seu projeto. ele é o patrocinador. A mãe de Moisés ainda recebeu para criar o filho. Ou seja, o menino foi bem cuidado. Exato. Muito bem. Agora, na história de Moisés, quando você lê lá em Gênesis, é muito sucinto, muito rápido, tá? A transição do crescimento dele, a Bíblia não diz muita coisa sobre isso, mas a Bíblia vai mais já para a história dele em resgatar o povo. Mas existe um incidente que o leva ao deserto. Depois dele já ser um príncipe, depois dele já estar formado, depois dele já aprender todas as leis do Egito, já conhecer tudo, mas esse Moisés foi parar lá no deserto, não é isso? E esse deserto de Moisés foi um isolamento, onde ele ficou 40 anos no deserto. Segundo os historiadores, Moisés viveu 40 anos lá no Egito, depois 40 anos no deserto. Então ele deve ter ido para o deserto aos 40 anos. Então esse isolamento dele durou 40 anos. A pergunta é, o que levou Moisés ao isolamento? Você pode falar para nosso público aqui. Quando a gente lê em Êxodo essa história, fala que ele já era homem, né? Por isso que os historiadores, que ele já estava com uns 40 anos. Então ele já tinha passado por
muitas experiências e possivelmente estava, como a gente já disse aqui, transitando entre os corredores e percebia a coisa, mas aí que eu volto naquilo que eu falei, que é, aí digo eu, na percepção, né, na minha percepção, o trabalho da mãe dele, no tempo que ela ficou. Porque imagina, dentro do palácio, as cerimônias do Egito e tanta coisa, mas chega um momento que ele consegue perceber assim, ó, o meu povo. A identidade dele. A identidade dele, isso. Então, quando ele, num dado momento, ele começa, então, querer interagir mais com o povo dele. Talvez ele foi percebendo uma certa liberdade dentro do palácio, que talvez também ele era bem vigiado, porque possivelmente havia uma possibilidade de sucessão ao trono, porque ele era filho mesmo que adotivo, mas da filha do faraó. Então, ele vê dois dos seus irmãos discutindo, e ele vai tentar apaziguar, né? E só que nessa de defender um israelita que estava sendo oprimido por um egípcio, isso mesmo. Isso, e aí nesse momento ele acaba matando um egípcio, né? E escondendo o corpo, né? E ele não teve essa aula de esconder corpo, então ele não escondeu muito bem, que alguém ficou sabendo. Então sempre tem alguém que está vendo, e a gente não pode se esquecer que os olhos de Deus estão em todo lugar. Então ele percebe algo, eu imagino, eu dizendo, irmãos, que ele percebe que a vida dele tinha um propósito muito maior, só que ele não soube lidar com isso. E nesse momento ele mata esse egípcio. E aí o enterra em algum lugar, mas possivelmente alguém descobre. Então, num segundo momento, ele vê... Então, a causa do isolamento de Moisés, nós podemos dizer que a causa do isolamento de Moisés foi ele ter matado um egípcio e escondido esse corpo, mas isso foi descoberto. E aí o faraó começa a persegui-lo para matar. Que aí o que acontece na história é que quando outros dois irmãos, no outro momento, estão discutindo, ele tenta ajudar novamente, aí que ressalta o povo dizendo assim, ó, a gente viu, o que você vê a gente viu. Por acaso, quem te estabeleceu líder sobre nós? Você vai nos matar também? E aí que ele percebe que vazou, a informação vazou. E aí ele fala assim, ó, isso vai bater no ouvido de faraó. Exatamente. E aí então é para onde ele vai para o isolamento, depois de escolhas, né, não bem pensadas, ou não saber lidar com a situação, né? Porque também ninguém nasce sabendo, mas o desafio de saber lidar com as situações levou a ele a isso, então ele fugiu e aí começa 40 anos de isolamento. Pois é, pastor, se me permite rapidamente, Hebreus 11, a partir do versículo 23, também nos esclarece algumas coisas, né, sobre isso. Porque fala que Moisés, ele preferiu, né, o chamado dele, aquilo que já tinha aqui dentro, do que as honras do palácio. Sim. Hebreus 11 nos dá esses apontamentos. Então, assim, ele já tinha dentro de si esse chamado latente de ser um libertador. Porém, naquele momento, ele ainda não tinha a graça, né, a sabedoria de Deus para poder canalizar isso. E aí, por isso, também eu acredito, para que Deus o pudesse formatar dentro do modelo do reino de Deus, ele é enviado para um isolamento. Eu vejo que tudo isso faz parte do propósito de Deus. Sim. Faz parte do propósito maior de Deus. Então, até a morte do Egito faz parte do maior propósito de Deus, porque Deus precisa tirá-lo de dentro do palácio. Poderia ser de outros meios, mas ele não soube lidar, mas eu acho que ele tinha, apóstolo e pastor, que ele já tinha a percepção de algo que ele não tinha o vislumbre de tudo. Exato. Né? Do que Deus queria fazer, da história do seu povo. Então, essa foi uma das escolhas. É lógico que eu penso que poderia haver outras possibilidades de Deus para tirá-lo também, para do que a gente vai conversar aqui ainda. Mas acontece tudo isso porque ele não soube lidar com a situação. Exatamente. Muito bem, a gente tem que caminhar aqui por causa do nosso horário. Tem muita coisa para falar, então tem que ser bem mais rápido aqui o nosso... Enquanto isso, você vai interagindo conosco aí, tá? Colocando aí as suas expectativas. Eu quero só ressaltar nisso tudo que a gente tem que ter cuidado com o pecado, porque o pecado de Moisés foi descoberto. E eu sempre tenho uma frase
E eu gostaria de colocar essa frase aqui para você que está nos ouvindo nesse momento. Eu sempre digo que o diabo faz a panela, mas ele nunca aprendeu a fazer a tampa. Tá? E é exatamente isso o caso. Moisés mata o egípcio, mas não consegue esconder perfeitamente o cadáver. E aí o que acontece? Acontece que tudo vem à tona. Todo pecado que você faz, pode ter certeza, você não vai esconder esse pecado. A Bíblia diz que tudo que a gente faz no escondido, Deus vai trazer a luz do dia. Né? Então, veio a luz... E o pecado nos encontra. O pecado nos encontra, é isso aí. Exatamente. Então, Moisés tem um pecado encoberto. Eu pergunto, você tem alguma coisa encoberta na sua vida? Tem alguma coisa enterrada na sua vida que precisa ser desenterrado? É melhor você desenterrar, porque isso vai vir à tona, isso vai ser desenterrado a qualquer momento, tá? Deus traz tudo à luz. Mas continuando aqui agora, na história. Pastor Adilson, tá? Quando Moisés chega no deserto, ele constitui uma família. Perfeito. Então eu queria que você falasse da constituição da família dele, né, do encontro dele com Jetro, quem era Jetro, a esposa que ele encontrou, os filhos que ele teve lá. Então, Moisés, esse relato dentro da Bíblia, ele é bem sucinto também, mas ele chegando em fuga, né, na terra de Midian, ele encontra ali um grupo de mulheres que estava sendo... 7 mulheres, exatamente. Tentando tirar a água do poço, né? Só que os pastores locais ali estavam com implicância, vamos dizer assim, perturbando as mulheres. Então Moisés sai em defesa daquelas mulheres, né? Espanta, né, os pastores e ajuda essas mulheres a tirar a água do poço. Essas mulheres vão ao pai e relatam, né, o que tinha acontecido, que é o Jetro, né, que é o sacerdote Midian. E Jetro, ele tem nas suas raízes o quê? Abraão, né, que ele é filho de Quetura. Isso. Se a gente ler lá em Gênesis 25, fala que Abraão teve uma esposa chamada Quetura e um dos filhos que ela gerou foi Midian, né? Midian, exato. E aí Jetro vem dessa linha aí. Exatamente. E quando Jetro toma ciência do que esse homem até então ele não conhecia tinha feito, ele fala: por que vocês não trouxeram ele? E aí elas mandam buscar, ele chega, ele é acolhido por Jetro, né? E ele então casa-se com a sua filha, né, Zípora, e ele tem 2 filhos com ela. Gerson e Eliezer. Exatamente. E ali ele é acolhido por um homem que conhecia o Deus de Abraão. Exatamente. O Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Agora, o que é interessante nisso tudo é que hoje a gente pode montar o quebra-cabeça. Naquela época, Moisés não sabia montar o quebra-cabeça. Não sabia, exatamente. Mas o que é lindo nisso tudo é que Moisés foi aculturado no Egito. Sim. Tinha a cultura do Egito completamente dentro da cabeça dele, apesar de ter os ensinamentos da mãe também, sobre o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac. Sobre a sua identidade, né? E de Jacó. Quem ele era. Mas agora, ele está com a cabeça cheia do Egito. Como modo de dizer, né? Formatado. Formatado, o seu disquete está formatado pelas ciências do Egito, pela religião do Egito, pelas coisas do Egito. E Deus o coloca agora diante de um sacerdote, porque Jetro era um sacerdote. Está entendendo? Jetro era um homem da linhagem de Abraão, mas um homem fiel a Deus, né? E que vai ensinar Moisés nesses 40 anos. E que escola, né? Do palácio para o deserto. O deserto. Meu Deus. Exatamente. Né? Como deve ter sido então essa escola de 40 anos dele no deserto? Será que dá para a gente analisar como foi esses 40 anos? Preste atenção, lá dentro do palácio, perto da família, e agora 40 anos lá no pé do Monte Sinai, lá para aquela região do Sinai, lá sozinho. Eu acho assim que não deve ter sido fácil. O senhor mesmo disse, hoje a gente tem, você que está nos assistindo, você tem a oportunidade, em várias versões, com comentários, a palavra de Deus, e você consegue ver todo o cenário. Mas, como o senhor mesmo disse, não foi fácil, porque ele sai de... Possivelmente ele tinha servos para ele não fazia, possivelmente não tinha calo nas mãos, porque ele estava preparado para ser um grande líder de uma grande nação poderosa. E agora ele foge sem nada, com a roupa do corpo, e começa a ter que trabalhar, né? Então eu imagino que ele deixou para trás também parte da sua história.
sua mãe, seus irmãos, Isso, seus isso. tios. E isso não é fácil para uma pessoa, né? E então ele deixa todas essas realidades do palácio, né, das iguarias do palácio para agora para o deserto, para acordar cedo, para cuidar de animal, né? E isso muda muito essa realidade, porque a gente vivendo, eu penso, apóstolo, a gente vivendo muito tempo sem ter a percepção do céu, a gente vivendo muito tempo no mesmo lugar, a gente perde a disposição de se esperançar, de ver possibilidades no futuro. Então ele falou assim, eu acho que aqui é meu fim. Os historiadores, os comentaristas dizem que o Salmo 90 foi escrito quando Moisés transportava o povo no deserto. Eu tenho uma perspectiva um pouco diferente. Eu acho que aquele Salmo 90 foi escrito nesse período de Moisés, no seu isolamento. Porque há coisas que ele diz ali, Detalhes, né? detalhes que estão relacionados a esse isolamento. Por exemplo, ele começa dizendo lá, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tá? Agora, pensa num camarada que durante 40 anos ele acorda pela manhã e ele só vê areia na frente dele. Pensa numa pessoa que durante 40 anos ele tem que fazer o mesmo serviço que é cuidar de ovelhas num deserto. Agora, querido, presta atenção, ovelha come capim. Agora, ovelha no deserto, onde está o capim? Tem que andar bastante. Onde está a água? O movimento era muito grande. Vocês hão de se lembrar pela palavra, que a palavra diz que o Jacó mandou José ir ver os irmãos, que levou o rebanho para Dotã, outro lugar muito longe, né, para poder alimentar o rebanho, porque onde ele estava não tinha capim. Agora imagina Moisés, 40 anos alimentando o rebanho de Jetro, tá? Que loucura é essa? O que fica na cabeça do camarada? É o que você disse, o cara perde a esperança. Aí quando você vai ler o Salmo 90, Moisés diz assim, os dias da vida de uma pessoa é 70 anos. Se passa muito, chega a 80, mas se chegar a 80 é canseiro e enfado. Então, quando você vai observar, ele ficou 40 anos no Egito, agora 40 no deserto. Então, o camarada está chegando a 80. Então, qual a esperança dele? Ele está olhando para a perspectiva dele, isso, olhando para ele e dizendo isso. assim, ó, não tem muita coisa para vislumbrar aqui não. É isso aí, é o que eu entendo. Aquele salmo foi escrito nesse período. Ele olha para ele e diz, não tem mais esperança. Você está me dizendo, o que eu vou viver mais daqui para frente? Nada. Perdeu-se a esperança. Tá? Então essa é uma das coisas que eu vejo. Tá? E o fato de que Deus usou esses 40 anos de deserto para tirar a cultura do Egito da vida dele. Então eu quero dizer para você que Deus também continua agindo da mesma forma. Amém. Tem momentos na sua vida que Deus vai te isolar para mudar a sua cultura. Deus vai te isolar para poder fazer você enxergar outras coisas, porque dentro do ambiente que você está, você não consegue chegar dentro do propósito de Deus. E se você não consegue entrar dentro do propósito de Deus no ambiente que você está, Deus te tira do seu ambiente e, se for preciso, Ele te joga até no deserto para poder tirar tudo que Ele tem que tirar da tua cabeça e te colocar dentro do propósito para você. Eu tenho uma experiência, apóstolo, mas é na história bem lá na frente, é de Moisés e o cajado. Sim. Quando Deus pergunta para ele, o que você tem na mão? Imagina essa conversa, né? Eu dizendo, Moisés, o que você tem na mão? Quando ele estava de frente ao mar. Ele disse, Senhor, eu não tenho nada nas mãos. Aí eu imagino Deus perguntando Deus perguntando 3 vezes para ele, né? Moisés, o que você tem na mão, meu filho? Ele disse, não tenho nada, mas meu filho, você não é cego. Olha para sua mão, o que você tem? O que eu tenho é esse cajado que está caminhando. Você é com ele. Ou seja, para a gente ir para um novo nível, para novos ares, ou para aquilo que Deus tem, Deus vai usar o que está na nossa mão. Exato. Para abrir o mar, para passar por vários momentos. Então a gente vê, voltando agora à história, que o deserto e todas essas realidades diferentes, né, de palácio a deserto, que Deus estava formatando ele justamente para cada período que ele ia viver. Então eu entendo, apóstolo, que o que eu estou vivendo hoje, pastor, o que eu estou vivendo hoje está me preparando para viver algo muito maior amanhã. Sim. Nos preparando para o futuro. Porque o futuro está sendo construído hoje. Com minhas escolhas, com as minhas reações, para que assim eu seja fortalecido para o que está por vir. Eu costumo falar
que o que nós vivemos hoje é resultado da nossa semeadura lá de trás. Perfeitamente, você correto. Mas o que nós vamos viver daqui para frente será resultado da nossa semeadura de hoje. Escolhas de hoje. Exatamente. De hoje, escolhas. E a escola de Deus, a gente vê na Bíblia, sempre foi o deserto. Deus sempre gostou de usar o deserto para ensinar os seus grandes homens e mulheres de Deus, né? Para ensinar o relacionamento, a dependência, a fé. Se a gente vê aí, como o senhor mesmo citou em Salmo 90, né? Olha a revelação que ele teve de Deus, né? De eternidade em eternidade, tu és Deus. Ele não teve essa revelação no palácio. Exatamente. Ele teve essa revelação no deserto. E é não uma revelação, mas uma convicção. Exatamente. Né? Agora, eu quero te fazer uma pergunta, pastor Adilson, mas antes dessa pergunta eu quero situar isso que a gente está falando aqui ainda, a respeito de futuro, né? A respeito do que Deus tem, o seu futuro você semeia ele hoje, as suas decisões hoje, tá? É que você pode assim estar plantando o seu futuro. Mas algo interessante do deserto de Moisés é que Deus usa o deserto para poder tirar a cultura egípcia de dentro de Moisés. O que mais impede o nosso futuro é o nosso passado. Sim. É verdade. Tá entendendo? O que mais atrapalha o seu futuro é o seu passado. Porque você vive preso ao seu passado. Você quer tomar decisões baseadas no seu passado. Você vive atrelado ao seu passado. Mas para Deus te usar no futuro, Ele tem que tirar você do seu passado. Então Ele levou 40 anos para poder trabalhar a cabeça de Moisés. Eu sempre digo uma coisa muito interessante. Eu escrevi num livro, é o meu primeiro livro sobre Elias, eu escrevi um capítulo nesse livro dizendo o seguinte: o treinamento de profeta é o deserto. Deus usa o deserto para treinar profeta. Por quê? Porque no deserto não tem ninguém. Deserto você está sozinho. Não tem distrações. Não tem distrações, não tem nada. Então você tem que treinar. O que um profeta precisa? Treinar o ouvido para ouvir Deus. E você vai treinar o ouvido ali, porque no deserto não tem ninguém, você só vai ter que ouvir Deus. Tá? Lidar com suas emoções. Lidar com suas emoções, não tem ninguém. Não tem ninguém para você compartilhar nada. Tudo que você vai ter que compartilhar é com Deus, porque não tem ninguém para você compartilhar nada. Então, o treinamento de profeta é deserto. É por isso que Elias foi para o deserto, Moisés foi para o deserto, Jesus teve no deserto. João Batista. João Batista no deserto. Então, o treinamento de profeta é deserto, irmãos. Agora, o deserto é bom, porque o deserto nos treina a ouvir, nos treina falar com Deus, nos treina a percepções espirituais. Agora, só que Moisés, ele levou 40 anos, Jesus ficou 40 dias. Então, existem períodos diferentes para cada pessoa. Cada pessoa tem o seu período diferente de deserto. É verdade. Tá? E eu penso, apóstolo, por exemplo, quando a gente sempre fala de deserto, a gente pensa logo em areia, lógico, né? Sim. Que é o natural. Mas por que não refletir que uma pandemia é um deserto? Sim. Né? Exato. O que a gente está falando sobre isso, sobre o isolamento. Esse isolamento que ninguém esperava. E na minha cabeça, pô, tá o dia 18 de março, que foi a última vez que nós tivemos as preces. Eu tive que cancelar o culto lá da nossa igreja para fazer o culto dentro de casa, né, transmitido pela internet. Então, nós estamos num deserto. Então, no que a gente está falando aqui, você precisa perceber e a gente se atentar também que Deus parou tudo que Ele estava fazendo e nos levou para uma escola. Se a gente está chamando deserto de escola, é porque Ele quer nos preparar para um outro momento. Exato. Nós temos que deixar de olhar para trás e olhar para frente. Sim, E aprender. eu penso isso, né? E a percepção que temos é essa mesmo. Então, nós precisamos, se a gente prega, você talvez já pregou, já ensinou na escola bíblica que deserto é escola, mas agora é hora da gente viver o nosso deserto e não é só uma pessoa, uma família. É todo, é uma nação, é global. Global. Então, Deus tem um propósito, mesmo que alguns não acreditem nisso, né, que isso é simplesmente um descuido lá da China e de repente infectou todo o globo, mas eu não consigo ver Deus à parte de tudo que acontece. Pelo contrário, Ele está no controle de tudo. Exatamente. Então, isso para nós, a gente precisa saber refletir. Está sendo uma escola, ou precisa ser uma escola.
Nós já estamos com 3, quase 4 meses de pandemia. Se eu e você não aprendemos nada, se a gente não refletiu sobre nada ainda, então a nossa oratória evangélica, né? Nem vou dizer nem cristã, evangélica, ela não tem base, porque se o deserto é uma escola, e se eu consigo ver numa pandemia uma escola e eu não aprendo nada, então tem alguma coisa errada. Exatamente. E aí, nesse caso, como nós podemos projetar o futuro da igreja se a gente não consegue enxergar o mover de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida, para as nossas igrejas, nesse tempo de pandemia? Então, esse tempo é o tempo que Deus está usando para nos preparar para o futuro. Eu creio. Qual será o futuro? Nós precisamos enxergar ele agora, tá? E sobre isso que eu quero que o pastor Adilson fale para nós aqui, sobre essa experiência de Moisés no deserto, a experiência dele com Deus, sim, a visão da sarça e esse recebimento da missão dele, tá? Porque ele enxergou isso no deserto, mas enxergou depois de 40 anos, mas enxergou. Ali foi o ponto alto, né, de Moisés no que diz respeito ao início do chamado dele. Ele saiu, uma ovelha se desgarrou e ele viu uma sarça que ardia em fogo e não se consumia. Sim. E ele disse, eu vou me aproximar para ver essa maravilha. Por que a sarça arde em fogo, mas não se consome? Então, assim, ali a sarça, naquela área do deserto, é comum. A sarça pegar fogo é comum. O que não era comum era pegar fogo e não se consumir. Isso. Foi isso. Aí está o milagre. Aí que está o milagre. Aí que está o grande mistério, né? E isso chama a atenção dele, ele se aproxima e aí Deus o convoca, né? Manda ele tirar a sandália dos pés. Sim. Porque o lugar que ele está é uma terra santa. E ali, queridos, eu tive uma revelação nessa palavra que na minha visão, que Deus me colocou no coração, que aquela sarça, ela representava Moisés. Ela é um espelho de Moisés e é um espelho nosso. A sarça em si não tem nada de especial. O que a torna especial é o fogo queimando nela. Amém. E o que nos torna especial é o fogo de Deus queimando em nós. Amém. Isso atraiu Moisés para Deus. E quando o fogo de Deus queima em nós, nós atraímos o perdido para Cristo. Amém. Esse é o propósito que eu vejo nesse momento. Amém. Deus, ele quer que a nossa sarça, né, que volte a queimar. Amém. Agora você imagina um camarada com 80 anos, barba branca. Tá pensando, eu sou fim de carreira. Cansado. É verdade. Cansado. Só já, começando. tá? 40 anos naquele deserto, que nunca mais viu a mãe, viu o pai, viu os irmãos. Tá? E ali naqueles 40 anos no deserto, tá certo? Fim de carreira, já querendo a aposentadoria do INSS, tá entendendo? E aí o que acontece? Ele tem uma visão e Deus diz, agora que vai começar. Agora que vai começar a sua história. Agora que vai começar o plano que eu tenho para você. Você está pronto. Agora você está pronto. Exatamente. Aí eu quero dizer para você o quê? Eu quero dizer para você que nessa pandemia tem muita gente que já jogou toalha. Já. Nesse isolamento tem muita gente que diz, acabou, fui mandado embora do trabalho. Agora o que eu vou fazer? Agora fechou uma empresa que eu trabalhava, fechou isso, agora ou eu estudei não sei para quê, porque não consegui emprego, e tem muita gente que jogou toalha. Será que Deus não está dizendo para você que é agora que vai começar a sua história, não? Quantas pessoas abandonando o casamento, né? Quantos filhos abandonando os pais. Pois é, então eu penso que Deus começa uma história com Moisés com 80 anos de idade. Amigo, não tem limite de idade para Deus te usar. Amém. Amém. Tá? Eu tô chegando aos meus 60, eu já fiz muita coisa, mas eu entendo que o que Deus tem planejado para mim é muito maior do que eu já fiz. Amém. Então tem algo muito maior para eu fazer, e eu estou descobrindo isso em Deus aqui, nesse momento, porque se Exatamente. Deus está mudando a história, eu também tenho que mudar. Amém. Com certeza. Eu também tenho que mudar. O Se deserto, né, apóstolo? É. Ele é o precursor de uma nova etapa. Isso. Foi para Moisés, foi para o povo no deserto. E é para cada um de nós. E é para nós. Não mudou, Foi para Jesus, né? Esse padrão do céu não mudou. Não mudou.
Então, É só o começo. nós estamos num tempo que é o começo de novas coisas. Exatamente. É o começo de novas coisas. Então, vamos nos atentar para essa realidade. Não joga a toalha, não. Agora é o melhor tempo da sua vida. Amém. Agora que você vai viver as experiências com Deus. Agora que Deus vai te falar face a face. Deserto é o lugar de Deus falar face a face. Então, esse é o momento da sua vida. Esse é o momento da sua história. Tá? Esse é o momento que Deus quer te levantar para você mudar completamente seu ritmo de vida, sua Amém. família, a sua igreja, a sua comunidade. É o tempo de Deus para nós, é esse. Amém. Mas vamos continuar, pastor Emerson Ribeiro. Moisés, ele aprendeu ali no deserto a cuidar de ovelhas. E depois ele teria 40 anos para cuidar do povo. Naquela época não tinha GPS. Mas Moisés iria transportar o povo pelo deserto. Esses 40 anos de Moisés, levando a ovelha para um lado, levando a ovelha para o outro, ele conheceu os caminhos do deserto. Então, muita coisa Deus fez na tua vida, e eu queria que você falasse sobre isso. Porque há muita coisa que Deus faz na nossa vida que a gente não entende porque está fazendo aquilo, está trabalhando naquele lugar, por que eu estou nesse ministério, por que eu estou fazendo isso, mas isso faz parte do futuro da nossa vida. Eu vejo assim que tudo que vivemos são etapas, né? Como quando a criança vai se ingressar na escola e ela tem as etapas para passar. E às vezes a gente não entende por que a gente está talvez passando por um momento de dificuldade nessa área, naquela área. Deus não é um Deus maldoso ou um Deus descuidado. Ele tem o presente. O salmista chega a dizer assim: todos os meus dias. Ele conhece todos os nossos dias. Exatamente. Ele é o Deus de eternidade, como já falamos. Então ele vai, sabendo se nós aceitarmos a sua vontade, com as nossas escolhas, porque hoje existem muitos cristãos ou evangélicos, que eu não consigo dimensionar isso, que eles acham que a gente é fruto de acaso, a gente é fruto de escolhas. Eu acho que a gente vai herdar o céu não por boa intenção, mas por escolhas que fazemos. E aí a gente vê as etapas. Então Deus usa as etapas, conhecimentos dos mínimos aos máximos do deserto, porque grande era o livramento não só de uma família, mas de uma nação, de um povo que era representante do nome dele. Então ele, no deserto, ele vai forjando Moisés. E se você parar bem para analisar friamente, assim, consciente, você pode talvez identificar na sua história coisas que você viveu, que se você não tivesse passado por aquilo, hoje você estaria detonado, destruído, Exatamente. falido. Isso. Então, Deus usa, tem os mecanismos deles para nos ensinar. Deus é Pai e Ele sabe muito bem o que nós precisamos, né? Para que a gente possa, o crescimento, Deus sonha com o crescimento. Amém. E Deus estava vendo justamente isso, Moisés. Você pode crescer, meu irmão. Amém. Nós estamos chegando ao final aqui por causa do nosso horário, então eu quero só perguntar ao pastor Adilson, para ele finalizar aqui, que nesse treinamento de Moisés no seu isolamento, ele foi treinado a algumas coisas. Foi treinado a ouvir Deus, foi treinado a depender de Deus, foi treinado a seguir a Deus. Então, o deserto o ensinou a seguir o Senhor, ouvir o Senhor, tá? A depender de Deus. Então, quando ele leva o povo para o caminho do deserto, ele não tem preocupação, porque ele conhece Deus e ele dependeu de Deus e sabe essa dependência de Deus, não é isso? Agora, nós podemos, pastor Adilson, concluir dizendo que o propósito de Deus no isolamento de Moisés era treiná-lo para poder retirar o povo do Egito, levar para Canaã? Sim. Conclui falando sobre isso. Eu tenho certeza que sim. Se nós avaliarmos os últimos versículos de Êxodo 2, fala que o povo clamou ao Senhor e Deus viu a sua aflição no Egito. E o início do capítulo 3 de Êxodo fala que Deus chama Moisés. Então Moisés foi chamado por causa do povo. Não se tratava só de Moisés. O propósito de Deus era um libertador para o seu povo. Amém. Então isso significa, querido, que
sempre que alguém está clamando, Deus está também levantando alguém Exatamente. para poder atender aquele clamor. Aí vamos terminar pensando sobre isso. Será que não tem ninguém clamando na Índia? Não tem ninguém clamando na África? Não tem ninguém clamando aí nas Filipinas, em tantos outros lugares aí, no Japão, na China? Tem alguém clamando? Romanos fala, né, que a terra geme e chora, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos a resposta. Né? É isso aí que eu ia falar. Será que você não é a resposta para o clamor de um povo? Será que nesse isolamento Deus não quer usar o isolamento para poder te treinar para atender alguém? É verdade. De repente não precisa ser longe não. Lá em Flechal, no meio dessa pandemia, eu disse para minha esposa assim: Leila, como estão aquelas crianças lá em Flechal? E aí ele disse: vou procurar saber. E aí a gente procurou saber, eles estavam passando necessidade, nós juntamos cesta básica, roupas e fomos lá levá-los para Flechal. Enquanto eles clamavam lá, Deus colocou um amor no nosso coração tão grande. E o que resultou isso? Nós acabamos comprando uma igreja católica em Flechal e vamos começar um projeto lá. Será que isso não é o clamor daquele povo? Deus está dentro dessa pandemia? Irmãos, nós compramos uma igreja católica dentro de uma pandemia. Glória a Deus. Dentro de uma pandemia, que todo mundo está sem dinheiro, todo mundo está recolhido, e Deus nos deu condições, compramos uma igreja católica e estamos montando um projeto lá em Flechal. Então isso não é um clamor de um povo? Será que Deus não está ouvindo o clamor de alguém e chamando você, preparando você no meio dessa pandemia? Qual é a sua resposta? Eu quero terminar essa live hoje com essa pergunta: qual é a tua resposta para Deus no meio dessa pandemia? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito com você. Amém. Glória a Deus. Depois coloque aí o que você achou desse momento nosso, mas principalmente, querido, eu queria que você refletisse a tua vida nesse momento. Nós vamos orar orar por você, encerrando esse tempo, e eu quero pedir ao pastor Adilson que faça essa oração, tá? Orando pela tua vida, orando pelas suas necessidades e orando para que Deus te desperte para esse tempo, porque nesse isolamento Deus está chamando muitas pessoas para atender os povos que estão gritando por socorro. Amém. Então vamos orar. Amém. Senhor, quero te agradecer por esse momento aqui maravilhoso de compartilhar com os meus irmãos. Amém. Mas agora eu quero dirigir a minha oração, meu Pai, em favor desses que nos ouvem. Eu quero profetizar sobre a sua vida, Em nome de Jesus. que nesta pandemia, nesse isolamento, o Senhor está apenas iniciando algo grandioso, Amém. algo sobrenatural na sua vida. Amém. Nós cremos. Eu quero profetizar que o Senhor vai derramar cura, o Senhor vai derramar libertação sobre a sua vida. Eu quero profetizar que a unção que despedaça todo jugo, ela entre agora dentro do seu lar, quebre todas as cadeias de medo, de insegurança, e que você creia, que você se renda ao propósito de Deus na sua vida, porque não se trata apenas de você, mas se trata do que Deus deseja fazer através de você. E eu profetizo que nenhum dos planos que o Senhor tem a respeito da sua vida será frustrado, porque aquele que te chamou, aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Pode despedir do povo, pastor Everson. Eu quero mais uma vez agradecer e te incentivar. Nós não podemos baixar a guarda agora. Levante a cabeça, confie no Senhor. Talvez você tenha ouvido muito isso, mas está na hora de exercitar isso. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Creia no Senhor. Aproveite esse momento para mergulhar em Deus, para conhecer a vontade de Deus na sua vida. Que o Senhor te abençoe. O Senhor é contigo. Eu quero declarar na tua vida um final de semana abençoado e que você possa refletir em tudo que Deus está fazendo na sua vida nesse tempo. E que você atenda o propósito de Deus, o chamado de Deus para a sua geração. Deus te abençoe, beijo no coração e até a próxima quinta-feira. Obrigado por você ter ficado conosco até aqui. Amém.